Sejam muito bem-vindos. Está aberta mais uma sessão das Novas Crónicas da Idade Mídia, um programa de Eduardo Oliveira Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pego. Não podemos, no início deste programa, deixar de lado o primeiro epílogo do processo da Madeira, que foram as medidas de coação decretadas pelo juiz, depois de 2 aviões da Força Aérea, 150 de investigadores e outros funcionários, e de 21 dias de detenção para os arguidos, saem em liberdade. A Procuradora-Geral não deve uma explicação ao país? Eu penso que deve uma boa explicação ao país, porque não há hipótese nenhuma de estas coisas continuarem assim e passarem de forma incólume. Eu percebo que as leis têm a possibilidade de serem cumpridas de uma determinada maneira, mas isto ultrapassa todos os limites, quer dizer, 21 dias a saírem praticamente, enfim, com termos de identidade e residência, que é uma coisa que uma pessoa apanha por uma multa de trânsito. Não, sim, quer dizer, toda a gente tem, metade do país tem tiro. Sim, exatamente. Portanto, eu tenho uma por causa de uma multa de trânsito, portanto dá para ver. Não é? Agora, é inaceitável, até porque, e ainda por cima fala-se em detenção, aquilo já é prisão, 21 dias é prisão, não é detenção, enfim. Acho inacreditável e realmente a Procuradora tem que dar satisfações e a democracia qualquer dia tem que se impor à Procuradoria. Há um descontrole no sistema judicial, em geral, não é? Não só na Procuradoria-Geral da República, onde isso é manifesto, mas também em todo o sistema, porque não é normal que haja visões tão diferentes sobre, portanto, supostos crimes ocorridos, neste caso concreto, do Ministério Público, da acusação e do juiz. Há aqui alguma coisa que não bate certo. Não sei se haverá também aqui conflitos internos, portanto, entre áreas, portanto, da justiça, mas isso é completamente secundário para o caso vertente, porque o caso vertente o que revela é um manifesto abuso de poder. Independentemente daquilo que a relação vier, portanto, a dizer mais tarde sobre o recurso que agora foi interposto desta decisão de praticamente ilibar, portanto, os 3 acusados, essa é que é a grande verdade. Independentemente disso, é inaceitável que 3 cidadãos, independentemente de serem estes ou outros quaisquer, por estes motivos, tenham estado 21 dias de prisão preventiva. Isto é ilegal. Ontem, aliás, o Rogério Alves teve uma excelente intervenção na CNN explicando isso de forma clara. Eu não sou jurista, mas considero que o Rogério, nessa matéria, é bastante claro e bastante contundente e rigoroso, aliás, e a forma como ele explicou como isto viola tudo o que é a jurisprudência existente e a própria lei é muito incomodativo para quem olha para a justiça e quer acreditar nela. 3 cidadãos não podem estar 21 dias presos para ser ouvidos. Então, se o juiz não tinha condições para ouvir, mandava para casa e as pessoas iam para casa e eram ouvidos quando tivessem que ser ouvidos. Há aqui, tanto claro, um abuso de poder, há aqui um excesso de autoridade que já ocorreu noutros casos anteriores. E isto implica que todo o sistema tem que ser revisto. Eu percebo que nesta fase, em particular, nesta fase eleitoral, tenha de haver algum cuidado no tratamento desta situação, mas ela não pode passar em claro. E é preciso olhar para os programas dos partidos e ver o que é que os políticos estão a dizer sobre isto. Porque no debate de ontem, por exemplo, algo que foi evidente é que o candidato do Partido Socialista não quis pronunciar sobre este assunto. Fui ver o programa do Partido Socialista e do PSD e ambos são muito vagos relativamente a esta matéria. Ora, a gravidade do que estamos a assistir, em que 2 governos caem por razões que têm a ver com casos de justiça, independentemente de saber se o Ministério Público abusou ou não abusou, se há golpe ou não golpe de Estado, coisa que eu não considero que houve, a verdade é que temos aqui um problema, não é? E os partidos têm que se pronunciar sobre isso. E têm que dizer o que é que querem. E qual é a visão que têm. Isso não acontece. Ontem, um dos candidatos, que era o mais importante, na medida em que pode ser Primeiro-Ministro, Ontem, quarta-feira. Escusou-se. Ontem, quarta-feira. Escusou-se esta quarta. a falar sobre este tema.
passou um bocadinho ao lado. Os programas, como digo, são muito vagos e isto não vai lá tanto dessa forma. É preciso ter ideias claras sobre este assunto. Por um lado, o poder do Ministério Público tem que ser questionado. Que tipo de poder interno é que neste momento é exercido? E todo o quadro legislativo permite que as pessoas, portanto, tenham este tipo de violência tanto excessiva, que é estarem presos para ser ouvidos durante 21 dias. Luís Marinho, isto vai entrar na campanha, este tema? Isso já está na campanha. Aliás, ontem no debate, ontem quarta-feira no debate entre Pedro Nuno Santos e André Ventura. O André Ventura, o Chega, tem um projeto que também deve ser muito discutido e analisado, que é reduzir quase drasticamente a possibilidade de recursos com a justificação de... A forma como ele diz é excessivo, mas tem alguma razão? Pois, eu também acho que tem, mas a forma como ele coloca, aliás, admitindo logo que é uma limitação dos direitos, liberdades e garantias, portanto, deixa logo ali uma questão no ar. Mas eu queria, sobre este assunto, eu queria começar por citar Lenin, mas não se perturbem porque é o Lenin brasileiro. Não, já ninguém se perturba. Não, mas é o Lenin brasileiro, o cantor brasileiro, acho que conhecem, que tem uma canção que se diz: o impossível vem para ficar. E eu acho que neste caso é uma canção que devia ser... É pena não podemos ter aqui um bocadinho dessa música, porque é de facto o que eu acho que está a acontecer. O impossível vem mesmo para ficar, porque esta situação na justiça portuguesa começa a ser, já não é exceção, começa a ser quase a regra. Aconteceu, por exemplo, com o Presidente da Câmara de Sines, noutro processo, o senhor também sai algemado e depois os aparatos, não é? Os arguidos vão ser ouvidos com algemas, etc. Quer dizer, é todo um aparato e toda uma situação quase de exibição do poder da justiça, que é de facto desproporcionado. E depois o que acontece? Estão 21 dias uma série de indivíduos detidos, como tu disseste bem, presos na prática, tanto tempo, não é? Para um juiz dizer que não há ali nenhum indício de crime. E outra questão, é preciso tantos dias para chegar a esta conclusão? Não se pode prender na prática para investigar. Agora, mas isso é o que está a acontecer. Respondendo até a a questão que tu tinhas colocado, será que a Procuradora-Geral da República tem condições para continuar? Será que o diretor da Polícia Judiciária tem condições para continuar? Esta é uma situação muito difícil, porque o que fizeram na Madeira, das duas uma, sair o que saiu, colocas numa situação... Sim, nós estamos no início do processo, de uma enorme fragilidade, mas de toda a maneira... de qualquer forma ficam numa situação de enorme fragilidade e é questionável. Não sei se tem que dar explicações ou não, porque isso depois dão as explicações que dão normalmente são sempre muito redondas e, portanto, como deram de outra vez. Desculpa, mas eu aí também queria ressalvar uma coisa. Em primeiro lugar, o Ministério Público, quando acusa, não é necessário, quer dizer, não tem garantia absoluta, nem tem que ter que essa acusação vai conduzir a uma condenação. Sim, portanto, o Ministério Público faz o seu trabalho. Não é? Portanto, ainda não temos essa fase da condenação. Não, estou a dizer que o papel do Ministério Público é fazer a acusação, trabalhar a acusação com os dados que tem, etc. E a Polícia Judiciária investiga. Portanto, é evidente que todos nós na altura criticámos, e eu penso que continua a ser criticável, apesar da justificação que o diretor da Polícia Judiciária deu, aliás, que é aquela justificação ótima, que é assim: eu fiz assim porque sim. Eu é que decido, portanto, são 100, portanto, eu é que sei. Mas pronto, é a justificação dele. E eles fizeram a sua investigação. O que eu não percebo, por exemplo, é porque é que os advogados foram insistindo com o juiz de instrução para que os indivíduos fossem libertados. Sim, pediram 2 vezes que os libertassem. E nunca foram libertados. Para depois, no final, dizerem, afinal, aqui não há nenhuma... Não consigo perceber porque não se consegue entender. Não se consegue entender. Tirando as 48 horas que são para a lei, para o resto. Não, mas eu acho que tirando crimes de sangue, tirando crimes de... Não, mas neste caso não é para investigar. É mesmo só para ser ouvidos, não é? Sim. Não, mas a investigação estava em curso, ia-se sabendo. Nós, a semana passada, falámos do diamante, falámos não sei o quê. Já ninguém sabe quanto é que vale o diamante. Mas há 2 momentos. A conclusão que não vale nada. Mas há 2 momentos. Um momento é as medidas que o juiz decreta.
Ele pode ficar, portanto, em prisão preventiva até quase um ano, não é? Como foi o caso do Sócrates. Mas não estamos a falar disso, estamos a falar ainda das medidas, antes das medidas de coação do juiz. Exatamente. Isso é que é inaceitável que seja É evidente. Claro. Eu só queria aqui citar uma coisa que não vem bem no quadro da comunicação, mas há um órgão que está desaparecido em combate, que se chama Conselho Superior do Ministério Público, do Ministério Público, sim. Que está desaparecido. Por acaso é um órgão curioso, porque a maioria também são agente do Ministério Público. Portanto, não sei se foram para férias, foram passar o Carnaval, onde é que eles andam. Não sei se é a maioria. Mas é uma grande percentagem. Mas não sei se é a maioria. Não tenho ideia que sim. Antes de irmos aos debates propriamente, e esta quarta-feira tivemos ali um debate que já contou para este campeonato, entre o Pedro Nuno Santos e o André Ventura, eu gostava que vocês refletissem um bocado sobre a questão dos tempos. Nós dissemos aqui, na semana passada, que achávamos todos que os 30 minutos era pouco tempo para haver um debate de ideias entre Mas acho que já ninguém está a ligar nenhuma a isso. Ainda Exatamente. Ontem o debate teve quase 40 minutos. E dois anteriores, mas sempre com o Ventura, curiosamente, sempre com o André Ventura como interveniente, os debates foram aos 40 minutos. A minha pergunta é, isto não pode suscitar da parte de outros concorrentes ou de outros candidatos uma reação? Já houve. Não é? Já houve protestos. Sim, eu acho que é natural que haja. Protestos até à CNE, suponho. Ali, são 30 minutos, são 30 minutos, não são 40, nem 38. É difícil calar o Ventura, mas isso faz parte do trabalho do moderador, não é? Também temos um moderador, no caso o Adelino Faria, que também gosta de fazer parte do debate e entrevistas duais, e portanto ele também alarga o debate. Nos outros casos... Que a moderação ontem também foi feita. Não foi o Ventura. Ontem foi na... Ontem foi Pedro Nuno Santos. A moderação ontem foi difícil, mas eu acho que foi bastante Sim, mas foi na fase final. Mas derrapou ali no final. Aliás, foi na fase final, porque na última declaração, ontem, que era do André Ventura, foi aí, tanto que o Pedro Nuno Santos se sobrepôs ao André Ventura e prolongou mais 5 minutos. Porque ele tinha aquela na manga, tinha aquela pergunta. Ele estava a ver que estava em perda, não é? E tinha aquela pergunta na manga, aquela pergunta preparada, não é? Devia ter dito, nós aqui não damos notas, não é? Mas de toda a maneira, percebe-se quem é que esta quarta-feira, entre Pedro Nuno Santos e André Ventura, quem é que saiu melhor? Saiu melhor. Eu acho que foi o Montenegro. Quem é que saiu melhor? Agora, há uma coisa que parece evidente, que é o que é debatido é aquilo que os portugueses querem saber para formarem a sua opinião e poderem votar em consciência. Vamos ver. Há um estudo que foi feito pela Universidade Católica sobre os temas que os portugueses gostariam que fossem abordados nesta fase. E nesses temas, à cabeça está a saúde, com 72%, a educação, com 48%, a habitação, com 20%, depois a justiça, com 8%, pobreza, 7%, economia, 7%, segurança, 7%, país, 5%, corrupção, 5%, impostos, 4% e salários, 4%. Ou seja, eu pergunto, destes 11 temas, que são os principais temas que preocupam os portugueses, quais é que estão a ser debatidos? A saúde, praticamente tem passado ao lado, ontem foi debatido, ontem por acaso foi, mas em geral não. A educação, eu não me lembro da educação ter sido debatida. E educação completamente ao lado. Ou melhor, quando falam de educação, falam dos professores, que é outra coisa. A habitação, ontem também houve, mas em geral tem passado. Na realidade, o que se tem falado é da corrupção, que é um tema que é caro ao André Ventura. A justiça, ontem foi debatida. Mas, na realidade, respondendo à tua questão, os temas que mais preocupam os portugueses não são os temas mais. Eu diria que 50% dos principais debates têm tido como centro de discussão o pós-eleições. É com quem é que se vai aliar com quem. Sim. O que é uma coisa extraordinária. Estamos a discutir já e ser o centro da discussão com quem é que você se vai aliar depois das eleições. Antes de apresentar as suas credenciais para as eleições. Portanto, nesse assunto, nessa matéria, enfim, estes debates têm muitas fragilidades, desde logo já nas analisámos aqui a semana passada, e o de ontem correu bastante mal, até preciso reconhecer, ao Pedro Nuno Santos. Ele
claramente perdeu o controle ao debate, não soube enfrentar o André Ventura, como, de alguma maneira, acho que melhor o Luís Montenegro tinha feito, e há momentos que são até um bocadinho patéticos, tanto que podemos analisar mais à frente, da prestação do candidato socialista. E os resultados disso, do ponto de vista, portanto, depois também podemos ver da maneira como ele foi analisado, quer pelos comentadores, quer depois para aquilo que hoje se chama na CNN uma coisa chamada pulsómetro. E há outra coisa que também se chama... é o indicador do sentimento das redes sociais. Atenção, isto hoje em dia é muito relevante. No qual o Partido Socialista, ou seja, Pedro Nuno Santos, registrou 27% de apoios e o Chega 73% de apoios. Mas no pulsómetro. O pulsómetro é feito com base nas redes sociais. Nas injeções das redes, portanto, Não é o promissómetro. O promissómetro é outra coisa. Sim, não, está bem, mas não estou a dizer... Isto é pulsómetro, é o pulso. Tomar o pulso é. O que eu digo é que... é completamente... Aliás, não se pode levar isso muito a sério. Isso é distorção completa. Aliás, eu até tenho algumas dúvidas sobre, portanto, se a CNN devia ter isto. Está lá o Pedro Guerreiro, mas enfim. São campanhas organizadas. Mas isto, de facto, distorce um bocado a realidade. Mas a verdade é esta, eu acho que o Chega é muito eficaz em termos das redes sociais. Sim, sim. Vocês vejam, façam uma... Não sei se é só comigo, mas façam essa experiência. Vão ao Google e vejam programa eleitoral e não ponham quem. O que aparece é o Chega. Pois, porque é o que tem mais... Sim, é o que tem mais visualizações. E aparece logo ao Chega. Bom, um tema que também não é abordado nos debates e é silenciado completamente por todos os candidatos são as questões da política internacional. Isto é, ninguém se refere, por exemplo, àquelas declarações incendiárias do Trump sobre a NATO e os Estados Unidos abandonarem a Europa, deixarem a Europa à sua mercê. Uma questão... Na Ucrânia. A guerra na Ucrânia. Ninguém fala da guerra da Ucrânia. Médio Oriente, ninguém fala da NATO. Ninguém fala dos agricultores na Europa, da política agrícola comum. As duas questões que tu próprio, Luís Marques, falavas da doença do Biden e do cancro do Carlos III de Inglaterra, isto não preocupa os dirigentes portugueses? Olha, eu gostava de citar aqui tinha aqui essa nota, uma excelente crónica do Eduardo Marçal Grilo, que é uma pessoa que penso que merece consideração pelo nível intelectual que tem, que diz só isto: o debate é paupérrimo, não se ouve uma só posição sobre situação internacional, ninguém consegue perceber como se quer pôr o país a crescer para além das descidas dos impostos. Eu penso que este resumo é exatamente... Esta fórmula, já vimos esta fórmula de 30 minutos, em que são abordados basicamente 3 temas, não é? Em que passam a vida aos gritos. Portanto, estrategicamente e taticamente, uma das partes, para ter alguma relevância, tem que estar a interromper o outro ou tem que sobrepor ao outro. Não permite uma discussão séria sobre os assuntos, não é? Portanto, aliás, a discussão séria que está a acontecer nesta fase da campanha ocorre depois dos debates. Se podemos chamar isso sério. Vamos admitir que é nas reações que há e nos comportamentos e nas análises, não sei quanto, que depois também devemos, acho que também merece que analisemos. Mas isto é uma perversão daquilo que deve ser uma boa discussão sobre os programas eleitorais, que não são ouvidos. Ainda assim, entre o Paulo Raimundo e o Rui Tavares ainda falaram qualquer coisa de questões que não são imediatamente estas, não é? Talvez tenha sido o debate em que eu me lembro que não há necessidade de uma... Agora, nós temos aqui, nós portugueses também temos muito esta forma de olhar. Nós estamos aqui no outro extremo da Europa e, portanto, para o português geral comum não é uma preocupação. A guerra da Ucrânia é uma coisa que se passa lá. É verdade que raramente a situação internacional entra em qualquer campanha. Isso é completamente verdade. Para além disso, mas connosco ainda mais. Pois sim. Connosco ainda mais. Agora, o mundo está perigoso com o Trump e o Putin e o Biden, que não está, enfim, não sei se o homem está completamente com as agulhas acertadas. Portanto, nós
estamos num mundo muito, muito perigoso. Sim, mas está fora. Está fora. E parece que afinal o fora. argentino é que não é tão doido como parece. A política europeia nunca mais ninguém falou do argentino. Condiciona muito as nossas e não, mas no caso do lamentável Biden e do Carlos falar. III, estamos a falar de dois chefes mundiais, não é? Sim. Estamos a falar de dois chefes mundiais. Um sem influência, com pouca influência política, com uma decisiva influência política mundial. Que é central. O caso do Como é que se lida com botão. isto, não é? E um pode carregar no botão. Sim. Como é que se lida com isto? Era no fundo nessa Não, mas o Trump que eu também gostava vale um de vos ouvir. Enfim. Luísa, a questão que tu estavas a insistir, e eu acho que se deve insistir nisso, que era a questão nos comentários a seguir aos debates. Esses comentários a seguir aos debates vão ter uma influência importante na decisão das pessoas no momento de deitar o papelinho, ou não? Eu acho que vão. Penso mesmo que vão. Aliás, assisti há dias a uma conversa perto da minha casa no café, que alguém estava a falar exatamente sobre um debate que tinha ocorrido no dia anterior. Ninguém tinha visto, duas pessoas estavam a falar, mas alguém dizia, mas eu ouvi dizer que ganhou o frontal. Ou seja, isto já está assim, não é? Quem ganha, quem perde, não é? Isso, quem ganha, quem perde, não é definido por estas classificações que se dão depois nos painéis a seguir aos debates. E não tenho dúvidas nenhumas, portanto, que isto vai influenciar, talvez residualmente, obviamente não será determinante, será residual, mas terá sempre alguma influência. O que me parece mais, relativamente ao debate do Pedro Nuno Santos com o André Ventura, repetiu-se aqui um padrão que é comum em muitos outros debates que envolvem o André Ventura. É que os comentários, e não sei se isso favorece ou desfavorece o André Ventura, eu começo a pensar que é capaz de favorecer o André Ventura, que são todos negativos em relação ao André Ventura. É notório. Mas, ontem, a apreciação do Pedro Nuno Santos foi tão má, enfim, em termos relativos, tendo em conta que ele precisava ontem de ganhar aquele debate. Precisava de mostrar uma superioridade em relação ao André Ventura. Precisava de mostrar que tem condições para ser um primeiro-ministro de forma clara, o que não aconteceu. Dominar a governação. Que não aconteceu. Ontem não, claramente. Ele foi quem dominou o debate, foi o André Ventura, praticamente até à fase final. Ora, depois disto, nos comentários, os que deram a vitória ao Pedro Nuno Santos, ao André Ventura, dos que ouvi, foi o Bernardo Ferrão, 6-5, o Bugalho, 7-6, e depois acho que a Maria João Vilés também deu vitória. Sim, e depois mais o Ricardo Costa, 7-5, mas quando entrou a Maria João Vilés já não havia notas. Não, mas havia e o Calafate também deu. Depois o resto foi tudo vitória do coisa, com algumas dificuldades, explicar porque é que não sei quantos e tal. A Ana Sá Lopes teve ali alguma dificuldade, torceu-se toda, bom, mas é quase um empate técnico e tal. Coitada, ela não queria dar a vitória ao André Ventura, mas percebia-se pela cara dela, que obviamente achava que o André Ventura tinha ganho, o que é verdade. Mas isso, enfim, são outro tipo de considerações que cada um, portanto, pensa o que quiser. O que me parece mais incompreensível é que depois haja um tipo de comentário que remete para valores morais a condenação do André Ventura. Por exemplo, o Anselmo Crespo, pessoa de quem eu gosto, porque foi meu colega, diz assim, não posso dar nota positiva ao André Ventura porque ele mente. E os meus pais ensinaram-me que é feio mentir. Ora, talvez fosse bom explicar ao Anselmo Crespo que a política não está no domínio da moral, ou a moral não está no domínio da política. A moral até da religião, eventualmente da lei, quando se viola um determinado tipo de princípios, mas não é, por natureza, a política é a moral. A política tem a ver com interesses, tem a ver com poder, não tem a ver com moral. E, portanto, olhar para o André Ventura com os óculos da moral é completamente errado, aliás, como em relação a qualquer outro político, porque todos os partidos mentem, em qualquer momento mentem, e muitas vezes a mentira é aceitável. Aliás, ele devia ler um livro muito interessante que é sobre a mentira na política e na sociedade, que saiu aqui há uns anos atrás, que é muito engraçado sobre isso. O Maquiavel já agora. Um dos temas, sim, o Maquiavel também. E, aliás, um dos princípios é, às vezes,
a verdade é tão cruel que é preferível a mentira. Que é uma boa verdade, que é uma boa tese. E que se aplica também ao André Ventura. E também se aplica ao André Ventura. Não, no debate entre o Ventura e a Mortágua foi muito claro o número de vitórias que foi atribuído à Mortágua, que não bate muito certo com aquilo que se passou ali. Não estou a dizer mas percebeu-se, até porque há um campo ideológico onde a maioria dos jornalistas também navegam, não é? Quer dizer, sejamos claros. Bom, polícias, eu acho que assistimos a um episódio que é, no mínimo, inédito, que é um ministro chamar os sindicatos para conversar e os sindicatos perguntarem, desculpe, qual é a emenda da reunião? A emenda é não sei o quê. Os gratificados. Sim, os gratificados. E dizem, está bem, isso nós não estamos disponíveis para discutir isto. Como é que vocês olham para esta situação que é verdadeiramente extraordinária? Isto é, esta quinta-feira houve também uma nova ação da polícia nas fronteiras dos aeroportos e, portanto, digamos que esta é uma novela sem fim com estes episódios que se vão sucedendo uns aos outros. Eu digo. Eduardo Oliveira e Silva. O ministro devia discutir as carreiras, discutir as questões substanciais da polícia, até eventualmente a ideia de fundir a GNR com a PSP, sei lá, tanta coisa que possa acontecer por aí. Coisa que, aliás, é feita já em muitos países, houve essa fusão, mas foi discutir o pescate. Quer dizer, porque um gratificado para um polícia é um pescate que eles, coitados, precisam para compor o ordenado. E, portanto, o melhor era pagar-lhes bem, não é? Ou talvez obrigar as criaturas a estarem horas a fio à porta dos sítios, irem para os estádios de futebol. Aquilo é altamente desgastante, não é? Portanto, eu acho que eles fizeram muitíssimo bem, porque isso não é matéria, digamos, para a discussão fundamental, não é? Para além do que estar a discutir agora essas questões, é um bocadinho estar a conversar só para uma coisa de nada, porque não vai haver decisão nenhuma, não vai haver nenhuma, e acho que eles acabaram por fazer bem, porque o que é que eles dizem? Isto é show-off para eleitoral, portanto é uma coisa para dizer que o governo continua aberto a discutir e tal. E eles perceberam isso e não aceitaram a discussão, não aceitaram a conversa. Não é? Luís Marques. Bom, isto mostra que as duas partes estão em posições completamente diferentes. O governo à defesa e a tentar controlar aqui alguns danos eleitorais, que obviamente isto vai ter danos eleitorais, vai ter algum impacto, até porque os polícias ameaçam prolongar isto até às eleições, o que significa que isto é aqui uma pressão permanente sobre o candidato do Partido Socialista, tendo em conta que o governo é do Partido Socialista. E o governo, tarde e a más horas, tentou aqui uma ponte que já existia, portanto não era quando não era possível, porque está excessivamente radicalizado. Aliás, prepara-se novas manifestações para segunda-feira, que é o dia do debate. Não é? E, portanto, isto não vai parar. O governo devia ter resolvido o problema, ou tentar resolver o problema antes. Agora está criada uma situação que não vai ter solução antes das eleições. Para mim isso é claro, e isto não é uma boa notícia para o Pedro Nuno Santos. Outra coisa que a propósito disto, também falou-se muito de um eventual boicote da PSP às urnas e tal. Isso foi uma patetice. Sim, mas enfim, foi uma derivação, uma elucubração jornalística sobre uma coisa que não foi dita. Não, mas foi dita. Ele não disse assim. Ele disse que podia acontecer. Poderia acontecer por extremistas, não era por ele. Mas isso também eu digo. Agora, por exemplo, ninguém disse que os homens dos sindicatos dos oficiais de justiça está-se a preparar para não afixar as listas das eleições, porque têm que ser afixadas até ao dia 29. Se eles estiverem em greve, a fixação põe em causa o calendário eleitoral. Vão ter que resolver estes problemas. E há 2 anos, os magistrados do Ministério Público e os juízes também colocaram a hipótese de boicotar as eleições autárquicas. Até teve que intervir o Presidente da República para mediar o conflito. Está no Expresso.
Pois, mas neste caso o que eu ouvi na televisão foi ele dizer aquilo que disse. Isso, mas não é isso que ele disse. É absolutamente claro. Ele disse que era ele que ia fazer. Não, ele disse, ele ameaçou que os polícias poderiam fazer. Poderiam fazer, e pelos vistos com razão, não é? Bom, nós temos falado aqui algumas vezes na situação dos média. Neste momento há uma questão que se coloca com a distribuidora VASP, que está com dificuldades, não consegue fazer chegar jornais a todo o país. Há muitos concelhos, há pelo menos 4 concelhos onde não chegam os jornais. Há postos de distribuição e quiosques que fecham ao domingo. Como é que a VASP tem... vou citar aqui o Dr. Pinto Balsemão, que diz que a VASP tem um papel preponderante na preservação da pluralidade nos meios de comunicação social. Isto é mais uma acha para esta fogueira em que está metida a comunicação social, os médias. Posso? Eduardo, quer dizer, especificando, por exemplo, Vimioso, Alcotim, Marvão, Freixo de Espada à Cinta não têm distribuição, ou no fim de semana, nós basta andarmos pela cidade, não há quiosques de jornais, havia quiosques destinados aos jornais, onde agora se vendem bebidas, todo tipo de coisas, mas não se vendem jornais, e há outra coisa também que é assim, eu não sou grande especialista na distribuição, não é, de jornais, mas há uma coisa que isto não afeta só aqueles média tradicionais, isto afeta também uma parte da imprensa que são as revistas de televisão, outro tipo de negócios, porque não chegam, mesmo aquelas coisas de escrever palavras cruzadas, qualquer dia não há sítios, isso junta-se também à dificuldade que há de haver sítios para comprar tabaco, etc., que vão fechando e a rede fica muito reduzida e, portanto, realmente os jornais, além das dificuldades que têm, também não chegam às pessoas. A distribuição dos jornais em Portugal sempre foi um problema. Luís Marques. Agora está agravado por 2 motivos. Primeiro, porque só há uma distribuidora, já houve mais, não é? Eletroliber. Eletroliber, agora só esta. Depois porque os jornais vivem uma crise complicada, portanto, vendas, etc., portanto, que também torna que muitas dos quiosques também têm alguns problemas de rentabilidade com o produto, de vender o produto, não se vende. E aquilo, apesar de tudo, tem uma certa logística, não é? Tem algum trabalho. Sim, sim. Não vejo por exemplo, eu vivo numa zona, ao fim de semana, no interior, onde os jornais só chegam às 9h30, durante a semana, às 9h30, 10 horas da manhã. E ao fim de semana é difícil às vezes até encontrar sítios abertos para comprar os jornais. Muitas vezes tenho que ir a um dos supermercados para comprar. Não há quiosques abertos. Isto obviamente precisa, no caso da VASP, ali na zona centro, tanto quanto eu percebi, aquilo é um redistribuidor, já não é a própria VASP. Depois eles têm tanto distribuidores locais que estão mais ou menos marimbando para, desculpa a expressão, marimbando para tanto a vida deles não é aquela, portanto aquilo vendem meia dúzia de jornais, portanto, enfim, não estão muito preocupados em levantar-se cedo ou ter que se levantar às 6 da manhã ou 7 da manhã para colocar os jornais nos postos de venda. Bom, isto é evidente que é muito importante ter uma boa rede de distribuição, mas isso eu estou de acordo com o Dr. Balsemão e acho que isto precisava de uma política global de distribuição de publicações, provavelmente ligada a uma lógica de distribuição de logística um pouco mais vasta. Eu fui ver os programas, o programa do PSD fala um pouco nisto, embora lateralmente, o do PSD é um pouco mais preciso, do PS, do Partido Socialista, um pouco mais preciso, sugerindo que deveria haver uma estratégia de distribuição pensada para este tipo para esta área. Isto, obviamente, implicaria certamente que a VASP pudesse estar associada com um outro tipo de iniciativas, de apoios, não necessariamente do Estado, pudesse criar uma logística de distribuição mais eficaz, porque a verdade é que, embora os jornais vendam-se pouco, mas se não aparecerem, vendem-se menos. Se não houver locais de distribuição, é um problema grave, pontos de venda, não é? É um problema complicado, é um problema
até de sanidade da sociedade. Se nós perdemos o hábito de ter um sítio para comprar jornais, ver um café e ler o jornal, portanto, há uma parte da nossa vida também que desaparece, não é? Dos nossos hábitos desaparece e que deviam ser transmitidos aos jovens. Portanto, isso é um bom hábito. Isto para os jornais desportivos também. Mas parece-me que isso já é impossível, Luís. Sim, é transmitir difícil, isso aos jovens já me parece mas impossível. não há um risco de concentração numa distribuidora nas mãos de um só acionista. Isso não é um risco também. Isso não é, mas sobretudo quando esse acionista detém jornais também. Isto neste momento é o que temos, não é? É o que temos neste momento. É o que temos. Que é o Marca-Linha. O Marca-Linha. Que, aliás, está a fazer. Ele compra a VASP um pouco na lógica de que há um bocado estava a falar. É fazer da VASP um centro de distribuição, uma lógica. Como ele tem um negócio de distribuição do tabaco, em particular, é dele. Não sei se é o único, mas é um dos grandes distribuidores de tabaco em Portugal. Ele quer fazer da VASP, penso eu, não é? Também um polo de distribuição junto de tudo. Mete o tabaco, mete os jornais. Isso pode fazer sentido, atenção. Não, eu acho, portanto, provavelmente é por aí que tem que ir. Agora, não sei se isso está suficientemente pensado e estruturado, isso não sei. Bom, o Conselho Geral Independente fez, de acordo, e para citar um comunicado da Comissão de Trabalhadores da RTP, fez um ajuste direto para o novo Conselho de Administração. Portanto, supostamente e legalmente devia fazer um concurso e qualquer um de nós podia concorrer, qualquer cidadão podia concorrer à administração da RTP, mas entendeu reconduzir o atual presidente no cargo. No fundo, o CGI, que supostamente foi criado para ser um órgão total independente do governo, não tem sido mais do que uma correia de transmissão dos sucessivos governos. Aliás, eu acho que ele foi criado na época com uma missão específica de acabar com o Conselho de Administração. E foi assim que fez e cumpriu exatamente as determinações do ministro que inventou esta coisa, não é? O senhor doutor Poiares Maduro, foi ele que inventou esta coisa e o que é certo é que o que é que tem acontecido do ponto de vista da independência, da forma de criar conselhos de administração, que obviamente deviam ser por concurso, com regras claríssimas. O próprio Conselho Geral Independente devia, como aliás está no seu estatuto, produzir relatórios periódicos, etc, etc. Nada disto aconteceu. Nada disto aconteceu e, pior ainda, toda a gente está, desculpem a expressão, marimbando para isso, não é? Quer dizer, produz relatórios ou não produz é igual. A forma como escolhe os conselhos de administração é que a gente sabe. Houve um concurso da última vez, não é? Da última vez houve. Mas também, enfim, não era mistério quem é que ia ganhar. Pois, é que está o problema. Nós podemos fazer concurso e inquinarmos completamente os concursos. Bem, mas enfim, nada contra o Nicolau Santos, que não... que conheço bem, mas de facto o problema é o processo, não é a pessoa, é o processo. Portanto, o que nasceu torto, como se costuma dizer o povo português, o que nasce torto tardou nunca se endireita. E este é o destino do CGI. Bom, rapidamente sobre este tema, dois pontos me oferecem dizer. Primeiro, parecia em algumas discussões, quando foi da discussão, da criação do Conselho Geral Independente, nomeadamente como o defunto amigo Manuel Coelho da Silva, que era um grande defensor do Conselho Geral Independente, e nessa altura sempre manifestei as minhas reservas relativamente à criação deste órgão, porque achava que era criar mais um órgão em cima de vários órgãos que já existem de supervisão da RTP, e a RTP está maniatada por N órgãos de supervisão, de controle e fiscalização. O que eu defendi na altura foi que o Conselho de Opinião devia evoluir para um grande Conselho Geral da RTP que pudesse agregar um conjunto de entidades, daquelas que lá estão, talvez não todas, e que seria a partir daí que, efetivamente, se podia criar alguma independência relativamente ao poder político e fazer como acontece na BBC. Aliás, a BBC tem um órgão parecido com este, não, mais parecido com aquilo que eu estou a dizer do que com o Conselho Geral Independente atual. O sistema que eles têm em Inglaterra é este Conselho Geral da BBC,
abre concurso para o diretor-geral da BBC. É assim que acontece em Inglaterra. Aqui isto não ficou muito claro. Os estatutos do CGI, na realidade, não impõem um concurso. Mas a verdade é que o Conselho Geral Independente criou um precedente ao abrir o concurso da última vez. Portanto, se criou este precedente, é um pouco inexplicável que agora não haja concurso. Então explicassem isso logo. Portanto, o concurso ocorre quando não há renovação do mandato. Sempre que houver uma renovação do mandato, não há concurso. Ora, isto não foi dito a ninguém. E, portanto, há aqui, tanto logo, uma perversão de uma cultura de gestão da empresa que não está clara, que não ficou nada clara. Depois, relativamente à parte do sistema do Serviço Público de Televisão em geral, eu diria aí, portanto, mais tarde ou mais cedo, portanto, vai ter que ser repensado tudo, não é? Portanto, Sim, e a questão do financiamento vai entrar na agenda política inevitavelmente. Neste momento, a Ministra da Cultura em França lançou um grande processo de reforma do audiovisual público. Há um processo a decorrer em tribunal da TF1 contra tanto o Serviço Público de Televisão por financiamento indevido. Ou seja, isto vai mexer nos próximos anos e a RTP também vai. Seguramente. Eduardo Oliveira Silva, não, é só porque eu acho que o CGI está sem presidente e, portanto, toma esta deliberação porque o professor Marcelo Grilo não aceitou o cargo e, portanto, o órgão toma esta decisão, formula este convite em circunstâncias estranhas. Já a seguir, os grandes enigmas. Bom, meus amigos, o que é que trazem para esta emissão? Os grandes enigmas. Quem quer começar? Eu posso começar. Luís Marinho. Fui eu que acabei, hoje começo, isto é um bocado como os debates. Mas é o contrário. Quem começa não acaba. O meu enigma é o seguinte. Eu registrei uma frase no início desta pré-campanha de Pedro Nuno Santos que dizia que Portugal tem que chegar ao topo e voltar a ser grande. Não é? E isto tem sido um bocadinho acompanhado até pelo próprio discurso de Luís Montenegro, portanto, levar o país e tal. Ora bem, eu tenho o maior orgulho em ser português, como é evidente, mas queria só recordar uma pequena coisa. É que Portugal só foi grande, para aí metade de um século, que foi o século XVI. Nós só fomos grandes nessa altura. Portanto, estar a prometer que, aliás, ouvi Pedro Nuno Santos quase a dizer sermos o top da Europa, coisa assim do género, não é? Isto é prometer aquilo que nunca na vida vamos alcançar. Nós somos o país que somos. Eu, como disse e repito, tenho o maior orgulho em ser português. Gosto muito de Portugal, mas somos o que somos. Temos a dimensão que temos os limites que temos. Portanto, estar a prometer o país de topo, voltar a ser grande, e é uma coisa um bocadinho... Enfim, promessas de campanha. Bom, o meu enigma. Este nosso tempo é verdadeiramente extraordinário no afã de inovar, não é? O grau de parvoíce pode atingir proporções estratosféricas. A tendência para inovar transforma-se mesmo numa pulsão que nos leva a atribuir novas designações a profissões ou atividades que são e continuam a ser o que sempre foram. 2 ou 3 exemplos. Quem trabalha num call center é operador de marketing telefónico. Um cabeleireiro é um designer de cabelos. O homem do lixo é um operacional de reciclagem. Quem trabalha nas informações de uma empresa é consultor de melhoria da experiência do cliente. A lista é interminável. Por brincadeira, mas em que se podia já adivinhar a nossa irreprimível pulsão para a inovação, chamávamos gestores do espaço urbano aos arrumadores de automóveis espontâneos que existem nas grandes cidades. Até que batemos de frente com o velho coveiro, que é agora técnico de profundidade ou operador cemiterial. Desde há 15 anos trata-se de gente diplomada pela Escola da Derradeira Especialidade que funciona no Complexo Funerário de Elvas e em regime de itinerância. Técnicos de profundidade, o meu enigma é:
podem estes homens da derradeira especialidade ocupar-se também da largura e do comprimento? Muito bem. Eduardo? Não, eu queria voltar a uma questão que já foi aqui não, nós não falámos disso, mas tem sido bastante debatida, que foi a autorização de saída de um quadro do Domingos Sequeira para ser vendido no exterior pelo anterior diretor-geral de Património, que é o João Carlos Santos. Tem que haver um normativo qualquer para estas situações, porque, pelo que se percebeu, houve um quadro anterior que não pôde sair, este pôde sair, deveria haver critérios e, em todo o caso, não podemos ficar neste enigma de saber porque é que uns podem ir, outros não podem, o que é que se passa aqui, até porque, pelo aquilo que percebi, o próprio Ministro da Cultura criticou a situação. Portanto, talvez alguém pudesse deslindar este enigma. Luís Marques? Bom, ontem, quarta-feira, foi o Dia dos Namorados. E nestes tempos de ódio, eu achei que era importante falar um pouco de amor. É sempre bom falar de amor. É uma boa... Temos aqui bons dados para pensar nisso, para falar disso, porque foram divulgados vários estudos sobre o tema. E há dois que me impressionaram. Um, em Portugal, foi divulgado ontem, que revela que 1 milhão de pessoas vivem sozinhas. Sendo que não são só velhinhos, idosos, como agora se diz, não é? Muitos são por opção, jovens, enfim, pessoas de meia idade, que optam por estar sozinhos, não querem ter parceiros. Isto é uma novidade, portanto, em Portugal. Mas o que me conduz aqui ao meu enigma foi um estudo, foi divulgado em França, já da semana passada, que revela que 61% dos casais franceses parentais não estão satisfeitos com a vida sexual. Não vou aqui dar todos os dados, porque são muito, muito especiais, portanto, e vão ao detalhe de quantas artes sexuais, vamos passar um bocadinho à frente, mas como os franceses gostam de teorizar tudo, há uma senhora chamada Fabienne Kramer que chamou a este novo fenómeno disfunção dos corpos, que diz que é uma nova tendência que existe, portanto, nos casais, a disfunção dos corpos, e que só escapam a esta disfunção dos corpos as relações tóxicas, que acabam depois sempre na chamada reconciliação do travesseiro. Eu pergunto, será que o amor só é possível depois de uma grande zaragata? Isso é um grande enigma. É um enigma que fica. Termina aqui mais uma sessão das novas crónicas da Idade Mídia. Um programa de Eduardo Oliveira Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pego, desenho sonoro de António Fialho, operações de emissão de Rui Ferraz. Ao domingo ao meio-dia, na Renascença, e sempre à sexta-feira, ao fim da tarde, um novo episódio em rr.pt e em podcast nas plataformas habituais, ao alcance de um clique. Até para a semana.